A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui na nossa disciplina Doutrina de Deus e quando nós estudamos Doutrina de Deus, também estudamos aí a doutrina que envolve a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque através do Novo Testamento nós encontramos uma gama de informações importantes sobre esse Filho de Deus, que é a famosa semente da mulher de Gênesis 3:15. Quem ele é, qual o seu propósito, qual o seu objetivo? Ele foi apenas um ser humano ou ele foi muito mais do que isso? Todas essas informações nós temos através dos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e também de João, que são também chamados de livros bibliográficos, são os livros que tratam de descrever toda a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Nós percebemos através desses livros, e é claro também, através de algumas cartas apostólicas, que essa pessoa, chamada de Jesus, que é o Filho de Deus, ele não era apenas um homem comum que esteve entre as pessoas aqui há 2000 anos atrás. Ele era o próprio Deus. É isso que a gente percebe fazendo uma leitura mais detalhada, dessas literaturas do Novo Testamento. Nós iremos ver aqui a ideia de Jesus de Nazaré. Inclusive, eu quero já salientar que Nazaré, ou de Nazaré, não é o sobrenome da pessoa de Jesus. Jesus não tinha um sobrenome, como a maioria das pessoas da época também não possuía. Geralmente, essas expressões que vêm posterior ao nome da pessoa era para identificar quem era essa pessoa. Havia várias pessoas que também tinham o nome Jesus. No caso aqui, Jesus de Nazaré, Nazaré era uma cidade, a cidade que ele viveu também. Ele é também chamado de Jesus, Cristo. Não é um sobrenome Cristo, mas é o que ele era, o Messias ungido de Deus, Jesus o ungido, Jesus o Salvador, tá certo? Nós vimos aí nas literaturas do Novo Testamento, mais precisamente no livro de Mateus, Marcos e Lucas e João, toda a narração da vida de Jesus, E ele teve o seu nascimento conforme todo ser humano. A gente vai ver esse nascimento dele, em Mateus 1:18, também a gente vê em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 27, esses dois evangelistas aí, eles vão concordar em narrar esse episódio, dizendo que Jesus realmente nasceu, de uma virgem, que o nome dela era Maria, de uma cidade chamada Belém, Vamos ler aqui o texto de Mateus que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim como, Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido, ou seja, engravidado, do Espírito Santo. Nós estamos falando de algo sobrenatural. Jesus, ele não vai surgir em Maria, como qualquer ser humano, através de um ato de relação sexual. Nós estamos falando de algo milagroso. Nota-se aí que José ainda não tinha tido nada com ela, mas o Espírito de Deus fez com que surgisse, em Maria, já esse corpo físico aí para receber a pessoa de Cristo, que já existia em espírito, Então ela ainda estava virgem, ela nunca tinha tido um relacionamento. No livro de Lucas não é muito diferente, ele diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, ou seja, ele era um descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então vimos aqui que Jesus ele vai ser gerado não meramente numa mulher, mas numa mulher que ainda não tinha conhecido, sexualmente falando, um homem. Então nós estamos falando de algo milagroso, tá certo? Outra coisa que a gente vai observar aqui na narração dos dois evangelistas, né, sobre o ato de Jesus ser gerado nessa virgem, né, era para se cumprir uma profecia. Então, era necessário que Jesus fosse gerado no ventre de uma mulher virgem para se cumprir uma profecia de Isaías, capítulo 7, e o versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal. Qual seria esse sinal, né? Que a virgem conceberá. Então, o sinal era uma mulher virgem, sem nunca ter conhecido o homem, sexualmente falando, e iria engravidar. Esse era o sinal. E darás à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel não seria o nome propriamente dele, mas o que ele seria, que significa Emanuel, Deus conosco, né? Então as pessoas iam dizer, Deus está conosco, né? Porque Jesus iria fazer grandes coisas, assim como fez. Então a gente percebe aí que esse ato miraculoso, né, da geração de Jesus da Virgem Maria, sempre gerou confusão. Por quê? Porque aos olhos humanos isso é impossível, né? Seria impossível algo dessa natureza acontecer. A natureza humana ensina para nós que para a geração de um ser vivo numa mulher tem que haver aí o relacionamento sexual entre o homem e a mulher para que isso aconteça, né? Justamente isso vai gerar confusão no nascimento de Jesus, porque isso não aconteceu. Então, Jesus, aquele corpo, não o Jesus Espírito, né? O Jesus Espírito já existia, mas aquele corpo humano que foi gerado em Maria para receber esse Espírito de Jesus, ele vai ser feito pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é que vai criar esse corpo humano nela, né? Então, alguns críticos, eles preferem, né, eles optam, né, em associar esse relato aí a mitos gregos, romanos. Existiam mitos, né, que falavam algo parecido com isso, né? A gente estudando aí alguns mitos, né, dos gregos, dos romanos, esses mitos vão apontar para algumas mulheres que dizem ter ficado grávida dos deuses. Porém, nesses mitos, o que acontece nos relatos deles? Esses deuses vêm e se relacionam com essas mulheres. Eles coabitam com elas, fazem sexo com elas, é o que os mitos vão dizer. Diferente de Jesus, o Espírito de Deus não se relacionou com Maria de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele criou esse corpo humano, fez aparecer esse embrião em Maria, tá certo? Então é totalmente diferente aí as comparações. Apesar dos críticos associar o nascimento, o gerar de Jesus no ventre de Maria a esses mitos, mas a forma que isso acontece nos relata é totalmente diferente. No relato bíblico, o Espírito Santo, ele cria o embrião em Maria, ele não se relaciona sexualmente com Maria. Nos mitos gregos e romanos, os supostos deuses se apresentam como ser humano e se relacionam com as mulheres, é totalmente diferente. Aqui a gente vai ver o ministério de Jesus. Como foi o ministério de Jesus? A partir de que momento Jesus exerce o seu ministério? A gente não tem muitas informações do Jesus jovem,
do Jesus adolescente, a não ser aquele texto que fala que ele com 12 anos estava entre os doutores da lei. Mas nós não temos nada, pelo menos por escrito, né, no Novo Testamento, que venha nos falar ou nos dar informações de Jesus na sua infância, por exemplo. O que nós vamos saber de Jesus é a partir dos seus 30 anos. Então, tudo que está praticamente no Novo Testamento, falando sobre a vida de Jesus e o seu ministério, é a partir dos seus 30 anos, conforme está em Lucas 3:23. Então, ele vai dar início o seu ministério nessa idade, que era uma idade em que aquele que era descendente de Levi, também descendente de Arão, iria receber o sacerdócio, ou iria exercer o ofício sacerdotal a partir dos 30, né? Então, Jesus também, a partir dos 30, ele começa a exercer o seu ministério aí como autor da nova aliança, né? Em Marcos 1:19, diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Então, ele inicia o seu ministério com 30 anos, mas ele inicia também a partir do seu batismo. Então, Jesus ele vai reconhecer que o batismo de João é de Deus e vai ser batizado no Jordão. O batismo de João era um batismo para o arrependimento. Porém, Jesus não teria do que se arrepender, porque ele não era pecador. Mas ele vai se colocar como na condição de ser batizado, e ele vai dizer que aquilo era para cumprir a justiça de Deus. Servir como modelo, como exemplo, né? Então, após Jesus ser batizado, né, quem vai batizar é João. Quem batizou João? Nós não sabemos, nós nem sabemos que ele foi batizado. Possivelmente sim, mas nós não temos essa informação. Quando ele exerce seu ministério com 30 anos ele é batizado, e com 30 anos de idade ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto, mas ele vai para o deserto enviado pelo Espírito de Deus. Qual o objetivo disso? Ele passar por um processo de teste. O Jesus homem vai ser testado, né? Esse teste era no deserto, onde não havia água, não havia pão, não havia comida. O que é que havia lá? O que havia lá era o diabo para testar ele, né? Em que momento? No momento que ele estava necessitado, que ele vai jejuar lá. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, vai nos dizer assim, ó. E logo o Espírito, no caso aqui Espírito com E maiúsculo, que é uma referência ao Espírito Santo, o impeliu para o deserto. Ou seja, né, conduziu ele, vai para o deserto, ele foi para o deserto. E ali esteve no deserto por quantos dias? 40 dias. Tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Que é uma forma bem resumida que Marcos vai tratar do assunto. Mas Jesus ele vai ser tentado pelo diabo ali, mais ou menos depois desses 40 dias aí, ou no final dos 40 dias, onde ele estava com fome, e assim por diante, né? Então, o ministério de Jesus retrata aí um processo a ser seguido. E a gente aprende que todo o ministério que a gente vai exercer, a gente passa por alguns processos também para ser aprovado, né? Então, Jesus ele inicia o seu ministério sozinho. Depois que ele sai ali da tentação, no deserto, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar o evangelho. Ele vai com alguém? Não, ele vai só. Jesus começa o seu ministério sozinho, pregando que a necessidade do arrependimento, é o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus diz assim, desde então, que então é esse? Desde que ele sai do deserto. Quando ele sai do deserto, então ele começa a pregar. Como era a sua pregação?
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento, que era a mensagem de João Batista, né? Então, apesar de Jesus ter iniciado seu ministério sozinho, ele continuou sozinho? Não, ele não continuou sozinho, né? O fato dele começar o ministério só não significava que ele precisava permanecer só. Ele vai convocar pessoas, ele vai chamar pessoas para se aliar a ele nessa grande obra, né, nesse ministério. Para quem não sabe, ministério significa trabalho, algum tipo de serviço. Nesse caso aí, qual seria o serviço? Pregar a palavra de Deus, no caso o evangelho, do arrependimento aos pecadores, né? Então, ele chamou quantas pessoas? Ele chamou, a princípio, 12 pessoas. Então, ele começa sozinho, de repente já tem 12 pessoas com ele. Então, a escolha desses 12 aí, nós acreditamos que era um símbolo das 12 tribos de Israel, né? Então, Marcos, capítulo de número 3, e o versículo 13 e 14, diz assim: e chamou para si. Quem chamou para si? Jesus. Os que ele quis, olha só, esses chamados por Jesus, não foram eles que se prontificaram. Não, esses chamados, esses 12 aqui, foi escolha própria de Jesus. E chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandassem a pregar. Então, Jesus vai nomear esses 12. Qual é o nome que ele dá aos 12 discípulos? Apóstolo. Então, irmão, os chamados para realizar a obra de Deus na terra são aqueles que ele quer. Os nomeados também devem ser aqueles que ele quer nomear. Não podemos chamar a si mesmo para certas obras e nem se autonomear. Tudo é feito pela vontade de Deus. Então a gente vai ver aí o que era a sua pregação, o que é que tinha essa pregação. A mensagem de Jesus era composta do quê? Da necessidade de arrependimento, informava também a chegada do reino de Deus e a oferta de salvação às pessoas. Era o evangelho de Jesus. Mostrar que as pessoas precisavam se arrepender, mostrava que o reino de Deus havia chegado e mostrar para as pessoas que Deus tinha uma oferta de salvação para elas, ou seja, havia um jeito para elas, né? Elas não estariam condenadas, a não ser que elas quisessem. Então aí Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Então a mensagem era de arrependimento, o povo tinha que entrar no reino. Entrava de qualquer forma? Não, tinha que haver o quê? Arrependimento, né? Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, disse Jesus, certamente a vós, ou seja, a vocês, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado, Jesus disse. E agora, o que é que o povo tinha que fazer? Se arrepender para entrar nele. Marcos 2 e 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ou não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a oferta de salvação é para quem? Para todo aquele que necessita de salvação, que na realidade é toda a humanidade. O que é que a humanidade tem que fazer? Ela só precisa crer que Jesus é esse Salvador e se arrepender para que eles possam entrar no reino de Deus. A salvação havia chegado, Deus trouxe a salvação para as pessoas, só que elas precisam de arrependimento, né? Uma coisa que a gente vê
no ministério de Jesus é a cura de doenças, de pessoas enfermas e libertação de pessoas de demônios. É uma coisa muito interessante aí que a gente vê no ministério de Jesus. Outra coisa que a gente vê na mensagem ministerial de Jesus é o anúncio do seu retorno. São duas coisas importantes até os dias atuais. Lucas capítulo 6, versículo 19, e Mateus 9:33 diz assim: e toda a multidão procurava tocar-lhes em quem? Em Jesus, né? Por que eles queriam tocar? O texto diz, porque saía dele virtude, ou seja, poder, e curava a todos. Ou seja, as pessoas tocavam nele com muita fé, acreditando que ele tinha poder para isso, e eles tocavam e de repente as doenças sumiam das pessoas, né? Mateus 9:33, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, o ministério de Jesus não era composto somente pela mensagem do Evangelho, mas também por obras miraculosas. Ele curava as pessoas e expulsava os demônios das pessoas. Nesse caso aqui, a pessoa tinha uma enfermidade ocasionada por um espírito imundo, né? Por um demônio. Ou seja, esse demônio habitava nessa pessoa e não permitia ele falar. Quando Jesus expulsa o demônio dele, essa pessoa logo fala, né? Em João 14, versículo 2 e 3, aqui também vai retratar que na mensagem que era levada no ministério de Jesus, uma dessas mensagens era o retorno, que ele iria mais um dia voltar para buscar o seu povo, né? Diz assim o texto de João, na casa de meu pai há muitas moradas. Quem está dizendo isso? Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Olha só, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus já foi, ele foi preparar lugar, e um dia ele vai voltar. Essa é a mensagem até os dias atuais do Evangelho de Jesus, que deve ser pregado por nós, os seus discípulos, né? E um dia ele vai voltar para quê? Para levar os seus discípulos. Para quem? Para ele. Foi o que ele disse. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, disse Jesus, né? Então, o seu discípulo é dele em todos os momentos, tá certo? Aqui a gente vai observar que o ministério de Jesus, ele durou um certo período de tempo. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Aproximadamente 3 anos e meio. Bom, em Mateus, capítulo de número 16, até o versículo 21, a gente vai perceber isso aí. Inclusive, esses 3 anos e meio é porque Jesus ele vai morrer no final desses 3 anos e meio. E é claro que a partir daí o ministério dele vai desaparecer, né? E vai ter continuação, mas não por ele, mas pelos seus discípulos. Então, Mateus 16, 21 diz o quê? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então, quando chegou próximo aí dos 3 anos e meio, ele já sabia qual o seu objetivo, era morrer pelo povo, para que o povo alcançasse salvação na pessoa dele, né? Então, ele precisava ir a Jerusalém, sofrer tudo aquilo, né? Ele foi e purificou o templo. Marcos 11 e 15, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então ele vai a Jerusalém,
já no final do seu ministério, e ele se depara na situação muito difícil, no famoso templo de Salomão, as pessoas vendendo animais doentes, impuros, de acordo com o que a lei dizia, né? Estavam dando qualquer coisa para Deus. Primeiro, uma coisa que a gente tem que salientar: o animal que deveria ser sacrificado pelo pecado do povo, ou daquele indivíduo ali, deveria ser o primogênito, deveria estar sendo preparado há um ano, aquela pessoa cuidando dele, um ano. Ele, depois de um ano, ele bem preparado, bem cuidado, sem nenhuma doença, sem nenhum problema físico, ele levava ao templo de Salomão e ali era sacrificado no lugar daquela pessoa, para o perdão dos pecados daquela pessoa. Então, quando Jesus chega no templo de Salomão, nesse período aí de sacrifício, o que é que ele encontra? Ele não encontra ali pessoas levando o seu animal que ele preparou, segundo a lei, há um ano, e cuidou desse animal por um ano, e que era o primogênito. Não. Chega lá, se depara com uma série de animais, que ninguém sabe como é que era a preparação deles, muitas vezes doente, cego, defeituoso, comprava-se e sacrificava para Deus. Jesus se indignou com essa situação e purificou ali o templo, derrubando tudo e expulsando todo mundo, né? Aquilo que é para Deus tem que ser o melhor. O ministério de Jesus vai nos ensinar isso aí. Então, o que é que Jesus vai fazer? Ele anunciou a nova aliança, né? Essa nova aliança ia ser feita através do sangue dele. É o que a gente vai ver no ato da ceia do Senhor, né? Lucas capítulo 22, e o versículo de número 18 e 20 vai nos dizer justamente isso: porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Semelhantemente, também tomou aí o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês. Então, a nova aliança, ela vai ser feita através do sacrifício de Cristo. Jesus, ele veio para isso também, né? Fazer um novo acordo, um novo convênio com o seu povo, né? E para isso ele tem que morrer. Agora as pessoas não precisariam mais pegar um animal, segundo a lei de Moisés, que fosse o primogênito, cuidar dele por um ano, né? Que não tivesse nenhum defeito, e levar para o sacrifício em perdão dos seus pecados. Não precisaria mais disso. Jesus era esse cordeiro, né? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser preso, julgado e condenado à morte de cruz. Muita gente pergunta, questiona: por que Jesus se deixou ser morto, né? Ele não era tão poderoso, por que ele não preferiu não ser morto? Porque para que alguém alcançasse, segundo a lei de Moisés, perdão, o inocente do animal deveria ter que morrer pelo culpado, que era a pessoa. Então Jesus, ele vem segundo a lei, ele nasceu debaixo da lei, ele vem cumprindo a lei em todos os seus requisitos, inclusive na sua morte. Ele era representado por aquele cordeiro. Então ele veio ser esse cordeiro, e esse cordeiro, automaticamente, quando ele morre na cruz, ele está ali isentando todos nós de ficar anualmente levando um animal para ser sacrificado no nosso lugar. Ele fez isso por nós. Mateus 26, versículo 50 e capítulo 27, versículo 22 e 26, vai nos tratar um pouco sobre isso, essa morte de Jesus e a sua crucificação, quando diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então
Aí termina, se encerra o ministério de Jesus com a sua morte. Em quanto tempo? 3 anos e meio. Então o ministério de Jesus foi pregar, curar, ressuscitar mortos, fazer milagres, maravilhas e morrer por todos nós. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então aqui a gente termina a nossa aula de hoje sobre Jesus, o seu ministério. Eu espero que você tenha compreendido. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.